Fala pessoal, vamos falar um pouquinho sobre como criar referências bibliográficas de forma automática no Zotero. Isso é uma parte que todo mundo quer ver, né? Porque ganha muito tempo e aí a gente finalmente chegou nesse momento. Bom, a primeira forma, que talvez não seja a que vocês vão usar mais, mas é bem útil em várias situações, é copiar daqui e colar no Word. Colar as referências, não os itens. Então, ó, selecionei dois documentos aqui para a gente trabalhar. Se eu der um clique direito, criar a bibliografia a partir dos itens selecionados. O Zotero vai pedir para eu escolher qual estilo, a gente não vai falar de ABNT por enquanto, vou deixar o APA 7ª edição. E aí eu quero copiar isso como? Eu quero copiar citações ou a bibliografia? Vou selecionar a bibliografia e eu quero salvar como? RTF, HTML, copiar para a área de transferência, você que decide. Eu vou copiar para a área de transferência e vou dar um OK para vocês verem o que faz. Então dei um OK, venho no Word, se eu der um Ctrl V, né? Copiar para a área de transferência é o equivalente a dar um Ctrl C. Então, se eu der um Ctrl V aqui agora, ó, eu tenho as citações daqueles dois documentos. Tá bom? Eu podia ter feito isso, né, igual eu mostrei para vocês. Clique direito, criar bibliografia, e em vez de bibliografia, citações. Se eu der OK. Vou colar aqui, e aí tem uma citação contendo os dois itens que eu tinha marcado lá. Então, isso é bem bacana. Pode ser bem útil em várias situações. Eu poderia, por exemplo, gerar uma bibliografia para todos esses itens de uma vez, seguindo o mesmo processo. Se eu salvar como RTF, é um arquivinho que abre no Word, tá? Já vai para o gerenciador de texto. Mas eu vou deixar copiar para a área de transferência por enquanto. Colei. E aí, ó, não importa quantos itens você selecionar, ele vai fazer. Vai fazer a citação. Vai fazer a referência nesse caso ou a citação, né? Se eu tivesse selecionado ali na hora de copiar. E aí, como eu falei, isso é muito legal, pode ser útil em muitas situações. Não vou salvar. A situação mais comum que a gente tem, que talvez seja a mais útil de todas, é essa aqui. Eu tenho um documento, eu copiei aqui um texto de cada um desses dois itens para a gente testar. Copiei aqui os resultados. E aí a gente vai fazer a citação agora fazendo um link com o Zotero. Quer dizer, se eu alterar alguma coisa no Zotero, na referência, se eu achar algum erro, ele vem e altera aqui. Então, como é que a gente faz isso? Eu peguei aqui desse primeiro item, né, comparando intervenções conservadoras com intervenções cirúrgicas para o tratamento do ligamento, de lesão do ligamento cruzado anterior. Peguei aqui a conclusão do autor e colei. Isso aqui a gente vai fazer uma citação direta, né? Eu colei aqui entre aspas. Não considerem formatação por enquanto. A gente não vai falar disso nesse curso. Considerem só o processo de usar o Zotero para automatizar essas coisas, tá bom? E aí como é que eu faço a citação desse trabalho aqui do Monk, né? Eu vou colocar a minha janela do Zotero para um lado e a do Word para o outro, para ficar fácil para visualizar. Beleza. Então, como é que eu faço a citação? Agora depois que a gente instalou o Zotero, a gente instalou também um plugin para o editor de texto. Então agora eu tenho aqui um botão, Zotero, e eu posso vir aqui e adicionar, editar a citação. Quando eu clico, ele vai falar qual estilo de citação que você quer para esse documento que está aberto, aqui na primeira vez que eu selecionar essa caixinha. Vou deixar a APA por enquanto, vou dar OK. E aí vocês vão ver, ó, abriu essa janelinha vermelha aqui. E aí basta digitar alguma das informações, deixa eu cancelar porque ela foi lá para trás. Basta digitar alguma das informações do documento. Eu lembro que o autor era o Monk. E aí ele procura aqui, ó, na minha biblioteca, ele já achou esse documento. Então, se eu der OK, se eu clicar em cima, depois der Enter, ele já trouxe a citação aqui pra gente. Deixa eu mudar só o layout aqui também da tela do Zotero para ficar melhor. Se eu vier aqui em Exibir, Layout, Exibição Compartilhada, aí ele joga os metadados aqui para baixo. Então, o Monk a gente já fez a citação. Agora eu quero fazer a citação aqui do Young. E aí a mesma coisa, clico aqui, adicionar editar a citação, e na caixinha vermelha, Young, seleciono e dou Enter. E agora a gente tem dois itens, se vocês perceberem, quando eu clico aqui em cima da citação fica um fundo cinza, né? Isso significa que isso é um campo que está ligado com o Zotero. Então, a gente fez as duas citações, que depois na seção de referências do nosso documento, tem que colocar as referências bibliográficas. Para fazer isso é só clicar aqui em cima, adicionar e editar a bibliografia. Então está aqui o Monk e o Young no formato, né, no estilo que a gente tinha escolhido. Agora, digamos que eu não queira estilo APA, que é o que está selecionado aqui, eu queiro Vancouver. Então é bem tranquilo de mudar. Aqui mesmo no documento, você vem em Preferências. E aí a gente volta a aparecer aquela caixinha. É só escolher o estilo Vancouver. Dou OK. E aí pronto, ó, mudou para número aqui. E colocou as referências já no estilo certo. Tá bom? Agora digamos que eu quisesse citar mais de um item, né? Mais de um autor aqui. Deixa eu voltar aqui as preferências do documento para Vancouver. Perdão, para APA, para APA. Só para a gente ver o nome do autor aparecendo. Então aqui, ó, eu citei o Monk. Digamos que eu quisesse citar um outro item. Então eu posso vir aqui em editar, de novo.
tem que estar clicado dentro do Monk, ou se eu estivesse colocando uma citação nova também era a mesma coisa, mas eu já tenho uma, então eu quero adicionar outras. Ó, ele já tem uma aqui, eu só procurar os próximos autores, dou um espacinho e procurei aqui o Wright. Vou dar Enter, e aí vocês vão ver que agora eu tenho 2 autores aqui, e ele automaticamente já acrescentou o Wright aqui também na minha lista de referências, já na posição certa, tá vendo? Em ordem alfabética, M, W, Y. Outra situação comum é se na citação aqui você quiser colocar o número de página. Então, eu já tenho um autor, vou clicar aqui em adicionar e editar a citação. Se eu estivesse criando um autor novo também, era o mesmo botão. O detalhe é só clicar em cima do nome do autor aqui, e aí você vai ver que abre uma janela aqui abaixo, ó, com o título do trabalho, o autor, o nome da revista, etc. E aqui tem a opção página. Então, a página 15, digamos. Já vê que ele já alterou aqui em cima. Se eu der Enter, então agora a gente já tem a citação com a paginação. Então é bastante tranquilo fazer a citação no Zotero, né? Tem uma outra situação. Imagina que eu não quisesse esse autor aqui no final. Eu queria fazer, às vezes a gente faz assim, né? Segundo, o nome do autor e abre parêntese o ano. Nesse formato. Aí a gente coloca lá o que a gente interpretou do que leu, né? Para fazer esse tipo de citação assim, citação indireta, você clicaria aqui de novo, adicionar e editar a citação. Então, digamos que é o Young que me interessa. Clico nele. E aí eu não vou dar Enter, eu vou clicar de novo aqui dentro do nome do autor e vou pedir para ele omitir o autor. Beleza? Então, quando eu fizer isso e der Enter agora, ele colocou só o ano. E aí eu mesmo faria o Young, né? Young 2019. Mas ele colocou a referência certinha aqui embaixo. Tranquilo? E aí, novamente, ó, se eu clicar aqui dentro do ano, o ano está cinza. Quando eu clico aqui nos autores, está cinza. Isso significa que tem um vínculo entre esse campo do Word e os meus metadados no Zotero. Quer ver um exemplo? Ó, o Young aqui é de 2019, né? Eu vou alterar aqui. Eu vou vir ao Zotero. Vou procurar aqui o Young. E aqui embaixo, nas informações desse item, a gente tem aqui, ó, data 2019, outubro. Eu vou colocar só o ano de 2023, por exemplo. Quando eu fiz isso, se eu voltar ao Word, parece que nada acontece. Mas se eu der aqui um atualizar, ele vai lá na minha biblioteca do Zotero e vê se houve alguma alteração de metadados e traz para cá. Ó. Então, agora o Young está 2023. E aqui na referência também pegou o ano de 2023. Tá bom? Então, sempre corrijam os metadados no Zotero. Se eu tivesse feito essa correção aqui, por exemplo, aqui embaixo na referência, né? Vou voltar para 2008. Ele fica ali por enquanto, mas como é um campo ligado ao Zotero, quando você abrir o documento ou quando você clicar em Refresh, ele desfaz a sua alteração e volta para os metadados que estiverem cadastrados aqui na biblioteca do Zotero. Beleza? Deixa eu voltar para o layout que a gente tinha no começo, só para colocar aqui meus metadados para o lado direito. Não faz diferença nenhuma, é só questão de costume, eu acostumei mais assim, e a gente fez ao longo do curso a maior parte do tempo assim, para mostrar só mais uma coisa para vocês. Deixa eu abrir este PDF. A gente tinha grifado algumas coisas, marcado algumas coisas, e aí vocês lembram que está aqui do lado. Ó, aqui a gente tem a área de anotações e aqui a gente tem a área de notas. As notas são citáveis pelo Zotero lá no processador de texto. Então eu vou, por exemplo, aqui a gente tem as anotações, mas elas não estão como notas. Eu tenho 2 jeitos de trazer isso do lado esquerdo para o lado direito. Um é clicando aqui e adicionar a nota, só que como eu não tenho nenhuma nota ativa do item, ele deixa o menu desabilitado, igual a gente viu no vídeo anterior. Então eu vou criar uma nota aqui, adicionar uma nota de item, e aqui eu vou chamar de figura. Figura 1, por exemplo. E venho aqui na figura, adicionar a nota. Então percebam que agora veio para cá a imagem e veio a referência, né, a citação da imagem. Está na página 13 do documento aqui do Monk. Eu poderia fazer isso com outras notas também. Ó. Vou criar mais uma nota de item e essa eu vou chamar de resultados, por exemplo. E aí vem aqui na página 14, que eu tinha grifado. Num dos desfechos primários dessa revisão não achou diferença aqui, então eu vou adicionar as notas. Vou botar assim, resultados, desfecho primário. E vou criar uma outra nota aqui, chamada resultado desfecho secundário. E vou colocar essa informação que está aqui na página 14 também em amarelo. Adicionar a nota. Beleza, agora eu tenho 3 notas que eu gerei a partir das anotações. Eu também podia ter gerado uma nota só. Tá vendo aqui? A gente tem 3 notas. A figura 1, resultado desfecho secundário e resultado desfecho primário. Eu também podia dar um clique direito nesse PDF e clicar aqui, ó, gerar
adicionar nota a partir de anotações. E aí ele criaria uma nota só com aquelas 3 anotações, tá bom? Nesse momento eu preferi fazer separado, por quê? Agora eu vou lá no Word, por exemplo, e eu poderia vir aqui, deixa eu dar outro Enter, e citar, inserir uma nota. Então quando eu clicar, ele já me mostra todas as notas que eu tenho no Zotero, não só as que eu acabei de fazer para esse vídeo, né? Tinha mais uma de outro vídeo anterior, mas eu quero, por exemplo, colocar aqui a figura 1. Então, ele traz a figura, traz a citação, e já acrescentou o Monk aqui, né? Como o Monk já estava, ele não duplica, mas com isso você acelera seu fluxo de trabalho bastante, né? Eu vou botar a outra nota aqui, só para a gente ver funcionando, ó, desfecho, resultado do desfecho primário. Não houve diferença, tal. E aí essa nota não fica cinza quando eu clico. Quer dizer que se eu alterar alguma coisa aqui dentro, se eu apagar alguma palavra, se eu corrigir alguma coisa, quando eu mandar atualizar, ele não mexe, ele fica do jeito que eu deixei. Mas nessa região aqui, nessa região que tem fundo cinza, que é um campo ligado ao Zotero, se eu fizer alguma alteração, quando eu mandar atualizar o documento, ele vai desfazer o que eu fiz ou, às vezes, mostrar essa janela que está falando o seguinte: se você clicar assim, se eu clicar assim, ele desfaz o vínculo entre o documento e o Zotero. Com isso, se você trocar de estilo, essa referência não vai ser, essa citação não vai ser trocada. Se você trocar qualquer informação aqui, ele não vai trocar mais, ele vai se comportar como um texto comum. Eu prefiro marcar não, porque aí ele volta o que tinha feito antes, né? E se precisar alterar o estilo, digamos que você terminou lá o trabalho e vai agora submeter para uma revista que tem um outro estilo de citação, é legal você ter essa habilidade de alterar todas as citações e referências automaticamente de uma vez só. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a BNT, como instalar o estilo e algumas dicas para vocês preencherem da melhor forma possível.